A paz do Senhor, igreja. Amém. Eu sei que vocês já ficaram de pé bastante tempo, mas eu queria pedir para os irmãos se colocarem em pé mais um pouquinho. Amém. Aleluias. Segura estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Segura estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, 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 em teus braços é o meu descanso. Amor igual não há. Eu deixarei o teu
amor entrar. Amor igual não há, não há. Eu deixarei o teu amor entrar. Eu descanso em teus braços, é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Em teus braços em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. em
teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Aleluias. Aplauda o Senhor, amém. Graças a Deus, pode sentar-se, dando glória a Deus, dando aleluia. O Senhor nos chamou nessa noite e quer fazer com que a gente descanse, viu, querida? Talvez você chegou aqui e está cansado. Muitas coisas têm acontecido, né, no decorrer da vida, e a gente fica cansado. Eu quero que você abra a tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 1. Algo da parte de Deus para você que chegou aqui, para você que está aqui. Nesse momento também, se você quiser um copo com água, os nossos irmãos estão aqui, vão te servir, né? Tudo porque você merece. Você é importante para Deus. E o livro de Lucas, capítulo 1, aqui o doutor Lucas está explicando acerca das coisas como aconteceram do nascimento de Jesus, por que que Jesus veio, para quê, qual a finalidade de Jesus na terra. E sabemos que hoje nós já temos o privilégio de estar aguardando a volta de Cristo, né? Mas ainda temos que saber muito, porque tem muitas pessoas que, embora sendo crentes evangélicos, mas são assim muito alheios às coisas de Deus. Sabe assim, quando a gente pergunta alguma coisa acerca, né? Não, nós temos que estar bem envolvidos naquilo que o Senhor quer ministrar no nosso coração. E aqui, Teófilo era um homem grego, de muitas posses, ele tinha posse, e como Lucas, ele queria ministrar para que todos soubessem que nada tivesse falha, que nada tivesse dúvida, e você também, a tua fé, você não pode ter dúvida, porque a partir da hora que você tem dúvida, não é mais fé. Então o Senhor, Ele quer ministrar no teu coração com fé, para quando você estiver numa situação, o Espírito Santo fala, olha, é assim, assim, assim. Você fala, eu já ouvi, Senhor. E aqui o versículo 1 diz assim, Lucas 1. Tendo, pois, muito empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos, que os apresentaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Ele está falando, o mesmo Lucas, ele também escreve lá em Atos. E aqui ele está ministrando para Teófilo e ministrando para nós. Para nós. Segundo nos transmitiram os mesmos, que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me bem a mim e conveniente escrevê-lo a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo, desde o princípio. Então agora ele começa a narrar os fatos. Para que conhecesses a certeza das coisas que já estais informado. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia,
um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o nome dela era Isabel. Algumas traduções dizem Elizabeth, mas a minha aqui tem Isabel. E eram ambos justos perante a Deus, vivendo irrepreensível em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Aqui esse casal, ele foi achado irrepreensivelmente, né? Quando uma pessoa é irrepreensível, porque é batido um prumo e não tem achado nada. Infelizmente, eu ainda estou ainda na malha do crivo, ainda estou dotado de muitas situações aí, que preciso ainda de muito conserto na face da terra. O versículo 7 diz assim: e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados de idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma. Essa ordem dessa turma, ela era feita, não era, hoje eu quero chamar fulano. Não, era feita pelo Espírito Santo. O Espírito Santo colocava o sacerdote que estava naquele dia para exercer o seu ofício. Sabia que o pastor, ele exerce o seu ofício? Sabia que dentro da tua casa você é o sacerdote do teu lar? Você exerce o exercício da família? Pois é. Então vamos ao versículo 9. Segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. Zacarias, a oitava ordem, eram divididos em 24 os sacerdotes. E você vê, aqui chegou o dia de Zacarias. Diga aí para o teu irmão, então hoje é o meu dia de ser abençoado. O versículo 10 diz assim: e toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Também um anjo do Senhor, então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. Ora, aqui nós vamos, versículo 10, tem algo para ser explicado. Naquele tempo, os homens, as pessoas, eles não entravam no templo. Era um sacrifício anual para perdão dos pecados, uma vez por ano. Então, as pessoas não entravam no templo, elas tinham que ficar do lado de fora. E era feito o sacrifício. E diz que esse sacrifício aqui era a hora do incenso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, adiante do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas. Por quê? Porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. Diga a glória a Deus. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor Deus. Irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor
um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois já sou velho e a minha mulher é avançada de idade. Eu vou ficar até aqui, porque eu quero ministrar no teu coração. Já estou entrando nessa ministração, explicando por que João Batista, ele tinha que vir. Ora, o homem estava 400 anos, sem ouvir a voz de Deus, nem por profecia, nem pela palavra. O Senhor se entristeceu com o homem. Por quê? Porque o homem não queria obedecer. E o homem não obedecendo, todo ano, eles tinham sacrifício. Matavam o bezerro, o sacerdote, ele sangrava. Depois eu vou falar um pouquinho sobre o altar, né? O altar, porque o altar ele tem que ser vivo. O altar tem que ser poderoso para alcançar as nossas vidas. O altar, ele só era menos importante do que o trono de Deus. Então você imagina o lugar que você está hoje. É tão importante que dentro deste santuário você tem que estar reverente. Tem que estar reverente na presença do Senhor. Então aqui o versículo 15 do capítulo 1 diz assim: o anjo veio, se apresentou a Zacarias. Zacarias ficou apavorado quando viu o anjo, porque ele nunca tinha sacrificado. E como ele nunca tinha sacrificado, ele procurava fazer o melhor possível. Diz a palavra que ele era irrepreensível. Então ele estava procurando fazer o melhor. E quando ele deparou com o anjo, olhando para ele, ele se assustou. E veio um grande temor no coração de Zacarias. E o anjo falou: calma aí, Zacarias. Eu estou aqui e eu vim te trazer uma boa notícia. E aí começa o anjo explicar o que Zacarias já aguardava, que era ter um filho. Mas ele disse que esse filho que Zacarias ia ter era um menino que ia trazer muita alegria para Israel. E ele tinha uma função especial. Qual era a função desse menino que ia nascer? Ao versículo 15, 16. Ele converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor Deus. Essa era a função daquele menino, daquele homem. Ele ia mudar a sorte de Israel. Aqueles que quisessem, até hoje é assim. Irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo disposto. Vocês estão entendendo o mistério? Esse homem chamado João, ali no livro de Malaquias, já tinha uma promessa que chegaria a esse homem. Porque esse homem, ele vinha trazer um caminho largo. Para quem? Para Jesus. Por quê? Por que queria acontecer isso? Porque o povo de Israel estava disperso. O povo de Israel estava pecando. Ah, eu estou pecando, mas eu posso levar um cabrito, uma ovelha. Então a proporção que eu pago, que eu faço o sacrifício, me é perdoado o pecado.
Só que o Senhor estava cansado disso. Ele queria pessoas que tivessem a disposição de se arrepender dos 7 pecados capitais. Olha aí, olha quem chega, ô glória. Os 7 pecados capitais que estava deixando o homem para baixo, sem direito à salvação. Então, veio João Batista, nasceu, chegou para trazer algo diferente, para que os filhos se convertessem aos pais e os pais aos filhos. Hoje é diferente. Você está precisando se converter? Porque eu estou. Todo dia, hein? O couro come. Para mim, o couro come. Converter o coração dos pais aos filhos. Ora, o pai não pode causar a ira do filho. Se eu começar todo dia a apertar o Marquinho e a Gisele, amado, o negócio é estreito. Claro que eles vão me responder e olha o tamanho da língua, ó. Você está entendendo? Porém, os filhos também teriam que se converter aos pais. E aí que eu chamo a atenção, porque não adianta nós estarmos dentro das igrejas e não acontecer nenhuma mudança em nossa vida. O filho enfrentando o pai. O pai não quer perder a autoridade, então já vive sempre com um chicote. Aqui, ó, para você, ó.